Ó, antes de eu começar, se não é duvidando de você, claro. Se você não entender essa questão, não se preocupe, porque nem era para estar sendo cobrada essa questão aqui, que é um pouquinho, não é muito avançada não, mas é bem complicadazinha. Então eu acho que a maioria da galera nem entendeu também. Então fica suave se você não entender. Ó, a questão fala: utilizando a estrutura de repetição para, construa um algoritmo que calcula e ao final imprime a soma de todos os números primos de um até o número lido. Só lendo esse enunciadozinho, você percebe que você vai ter que criar duas variáveis. Uma que vai ser a variável soma, né? Porque você vai ter que somar todos os números. E outra que vai ter que ser o tamanho do para, né? Que o para vai de 1 até o seu número lido. Então você vai criar uma variável n1, sei lá, você bota o número que quiser, que vai ser len inteiro, e uma variável soma que vai receber zero. A gente vai ter que ler todos os números de 1 até esse número lido, né? O N1. Ou seja, o primeiro para vai ser para i. Em vez do i, eu vou colocar contador. Dá na mesma, tipo, a estrutura do para é para i de 1 até N1, faça. Não precisa do passo, porque tu vai somar um por um. Aí, tipo, no lugar desse i, você pode colocar qualquer palavra que você quiser. Eu vou colocar contador só para ficar mais organizado. Aí o que acontece? Um número primo é o número que só é divisível por um e por ele mesmo, certo? Por exemplo, 2, 3, 5, 7. O 9 não é porque ele é divisível, é múltiplo de 3. Ou seja, você tem que ter uma forma de fazer com que você pegue, por exemplo, ó, o contador. O contador ele vai ser o quê? Se você fizer aqui, print não, calma. Escreva contador e dá um fim. Putz, calma aí, não é aqui não. Deixa eu fazer no outro que é melhor. E eu colocar, por exemplo, 10. Ele vai contar de 1 até 10. É isso que o para faz, certo? Porque o contador vai ser 1, aí escreva contador. Aí ele vai aumentar 1. É a mesma coisa que tivesse, sei lá, um contador vai receber contador mais 1 aqui embaixo, se fosse um enquanto, entendeu? Porque o que acontece? O contador aqui, ó, vai ser de 1 até N1. Vai começar valendo 1. Aí você vai escrever o contador, escreveu 1 lá. Aí agora o contador, ele vai ser igual a contador mais 1. Isso é a mesma coisa que você fazer que, tipo, que eu acho que você não entendeu ainda, né? O bagulho do soma recebe soma mais 1. Isso quer dizer que você vai sempre aumentar 1 ao contador. Porque ó, o contador é 1. Se você aumentar 1, vai virar 2. Aí agora ele é 2. Se você aumentar 1, ele vai virar 3. Aí ele é 3. Se você aumentar 1, ele vai virar 4. Assim por diante. E aí, toda vez que você somar esse contador, que é a última linha do para, ele vai voltar para a primeira, que é escreva o contador. Ou seja, por isso que ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o final. Para você pegar o número primo, você tem que ver se ele é múltiplo de todo número até ele. Como assim? Bora lá, pegar o número 7. O 7 ele é primo, porque ele só é divisível por 1 e por 7, né? Sendo que como é que você sabe isso? Como é que você faz para checar se ele não é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6? Você tem que fazer uma forma. Bora esquecer esse para por enquanto. Digamos que, por exemplo, você vai querer descobrir se o número 7 é primo ou não, né? Você vai fazer para e pronto, essa aqui eu vou usar aí. De 1 até 7, faça. Se uh, e não, se 7 resto da divisão. Ih, caramba. Calma aí. Se 7. Oxe, por quê? Se 7 resto da divisão por i for igual a zero, então o i aqui ele vai contar de 1 até 7, certo? O que acontece? Se eu fizer desse jeito, calma aí.
eu tô vendo aqui. Calma, vamos por passo a passo. O i eu tô contando aqui de 1 até 7, certo? E o que eu tô fazendo? Eu tô vendo toda vez que esse i incrementa 1, ou seja, quando o i for 1, eu vou checar se ele é múltiplo de 7. Quando ele for 2, eu vou checar se ele é múltiplo de 7. Quando ele for 3, assim por diante até chegar em 7. É assim que você testa se um número é primo. Porém, nesse caso, sim, aí, ou seja, se o resto da divisão por algum i, né, se, sei lá, por 2, por 3 ou por 4, enfim, até chegar em 7 for igual a zero, significa que ele não é primo, porque ele é múltiplo de 7. E se o 7 tiver algum múltiplo sem ser ele mesmo em 1, ele não é primo. Sendo que o que acontece? Se eu deixar desse jeito, ele faz sempre dar que é primo, ou que não é primo. Porque, viu? Porque o que acontece? Deu duas vezes. Porque eu estou contando de 1 até 7. E 7 é múltiplo de 1 e de 7, né? Porque o i uma hora vai ser igual a 1 e a 7. Ou seja, quando você vai fazer um cálculo em programação, um programa no caso, para descobrir se o número é primo, você tem que sempre omitir o número 1, ou seja, ele sempre vai começar de 2, e o número que você quer testar, você sempre vai fazer ele menos 1. Como assim? Se você quer saber se 10 é primo, você vai colocar de 2 até 9. Porque se você fizer até 10, sempre vai ser considerado que não é primo. Porque todo número, sem exceção, todo número é divisível por ele mesmo, certo? Então você não pode testar até o número que você quer saber. Então pronto, se eu fizer assim agora, vai dar que ele não é, que ele é primo no caso. Se não, escreva é primo. Tô botando 4 aqui só por causa desse trem aqui, não tem nada a ver com código não. Opa, calma aí, eu fiz errado, pô. Fui fazer o bagulho do 10. É até 6. Pronto, o número é primo todas as vezes. Por quê? Ele testou aqui quando o i é 2, quando o i é 3, quando o i é 4, quando o i é 5 e quando o i é 6. 7 é divisível por 2? Não. Então ele é primo, por enquanto. 7 é divisível por 3? Não. Por 4? Não. 5? Não. 6? Não. Então pronto, 7 é primo. Se você não tiver entendido isso, não se preocupe porque é bem complicadinho. Mas basicamente isso daqui você testa se um número é primo ou não. Ou seja, você tem que ver se ele é divisível por algum número sem ser um ou ele mesmo. Outra coisa que vale ressaltar que muita gente se confunde é o número 1. 1 não é primo. Você pensa, mas 1 é divisível por 1 e por 1 que é ele mesmo. Sendo que na matemática é considerado que ele só é divisível por ele mesmo. Não é divisível por... Enfim, 1 não é primo. O menor número primo que existe é o 2, certo? Aí voltando para a questão. Você vai ter aquele para, né, que eu falei, para contador de 1 até N1 faça. Esse daqui é aquele primeiro contador que eu fiz, né, que vai contar todos os números de 1 até o número que você digitou aqui. Aí agora, o contador aqui, ele vai ser o seu número que você está querendo usar, que você quer verificar se ele é primo ou não. Por quê? Você entendeu que esse contador ele vai ser uma sequência de números de 1 até o número que você deseja, certo? Então, todos os valores que existem nesse intervalo, por exemplo, se o N1 for 10, todos os valores que existem entre 1 e 10, essa variável contador ela vai assumir esse valor, entendeu? Ou seja, você consegue checar todos os números desse intervalo. E aí, para cada número desse intervalo, é por isso que você faz o par aninhado que fala, né? Quando você entra numa repetição, você só passa ela para o próximo nível da repetição, né? Como assim? O contador aqui vai ser 1. O contador só vai valer 2 quando tudo que tiver dentro do para for lido. Então, se eu tiver 300 linhas aqui, o contador só vai aumentar em 2 depois que o programa ler essas 300 linhas. Então, o que você faz? Você vai fazer um outro para. Por quê?
Porque agora você tem que conferir, pronto, aqui o seu contador é 2, né? Como eu disse, nunca começa do 1, porque o 1 ele não é primo, não conta como número primo, porém no programa vai dizer que é porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo, entendeu? Na verdade eu acho que até daria erro, porque você faria de 1 até menos 1, aí seria 1 dividido por 0. Mas enfim, não precisa entender isso agora não. Entenda que quando você vai fazer um programa, você não precisa colocar um 1 nessa contagem de números primos, porque ele não é primo de todo jeito, então não vai atrapalhar em nada. E talvez ainda dê erro se você colocar. Pronto, o seu contador aqui é 2. Você quer saber se o 2 é múltiplo de 2 e de 1, certo? Ele é. Para o 2 você poderia fazer muito bem. Se contador, porque o contador vale 2, for resto da divisão por 2, por exemplo, for igual a 0 e contador resto da divisão por 1 for igual a 0, então esse número é primo. Ok, daria certo, porque você está fazendo 2, só precisa de 2 testes. Mas se, por exemplo, se fosse o número 31, você não ia colocar 31 testes condicionais do contador, certo? Você teria que colocar, se contador resto da divisão do 31 for igual a 0, aí se resto da divisão por 30 for igual a 0, se resto da divisão por 29. Ou seja, você vai ter que fazer um outro para que faça esse trabalho para você. Esse outro para, o que é que ele vai fazer? O contador, digamos que o contador fosse 7. Você quer saber se todos os números de 2 até 6, porque foi o que eu expliquei antes, né? Você nunca coloca um 1 e nem um próprio número nesse intervalo, senão ele sempre vai dizer que não é primo. Então, todos os números de 2 até 6, você quer testar se ele divide por 7. Se ele é múltiplo de 7. Então, é muito mais simples você criar um para isso. Então, você vai fazer, sei lá, novamente você cria uma outra variável. Se você colocar o contador aqui, ele vai dar erro. Porque o contador aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2, entendeu? Então, você cria uma outra variável, sei lá, divisor de, novamente, não começa pelo 1. Por quê? Porque se você começar pelo 1, ele sempre vai dizer que não é primo. Então, de 2 até... Pronto, aí é aqui que chega. Se lembra que eu falei que, por exemplo, o 7, ele vai de 2 até 6, porque é sempre até menos um número do que o número que você quer testar, certo? Como aqui você não sabe qual vai ser o valor de contador, assim, você até sabe, mas o programa, né, enfim, você não pode dizer aqui, até, por exemplo, o contador é 5, então vai até 4. Mas aí quando o contador for 6, ele não pode ir só até 4, ele tem que ir até 5. Então você vai colocar até contador menos 1. Não precisa do parênteses, eu acho, mas fica mais organizado, então eu vou colocar. Ou seja, para divisor de 2 até contador menos 1, faça se... Eu vou fazer e depois eu explico o que eu escrevi. Se contador resto da divisão por divisor for igual a 0, então escreva não é primo. A questão não quer que você escreva, mas eu vou só para você entender. Coloquei um fim para cada, né? Um fim para esse primeiro para, um outro para esse e um fim para o si. O que eu estou fazendo assim? Aqui, bora simular de novo, né? Digamos que meu contador já está em 13. Eu vou querer pegar então os números de 2 até contador menos 1 é 12. O contador é 13, lembrando. Ou seja, eu vou ver os números de 2 até 12. Eu vou literalmente contar. Se eu der print aqui, ó, se no lugar desse se eu der, escreva no caso, divisor, você vai ver, ó. Pronto. Quando o contador for 2, o divisor ele vai de 2 até 1, porque é 2 menos 1, certo? Calma. Tá certo. Ou seja, para cada valor do contador, o divisor ele vai contar até um valor a menos. Ou seja, no último divisor, porque tem vários aqui, ó. Se você for ver, tem vários.
No último divisor, no último contador, quer dizer, ele vai até 10, certo? Então, na última repetição, o contador vai valer 10. E o divisor vai de 2 até 9, porque é 10 menos 1. Então tá aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É para isso que a gente faz esse segundo para a gente testar todos os números, a divisão deles até o próprio contador menos 1. Então, por que eu coloquei aqui? Se mod de divisor for igual a zero? Porque quando o contador for 13, esse divisor vai de 2 até 12 e a cada número de 2 até 12 eu vou ver se 13 é divisor dele. Como assim? Bora lá. O contador vai ser fixo aqui nessa repetição. Por quê? Porque ele só incrementa depois que acabar todos os comandos da repetição dentro dele, certo? Ou seja, ele só vai incrementar, o contador só vai aumentar mais um depois que tudo isso aqui que eu selecionei acabar, certo? Então pronto, o contador vai ser 13. O divisor, por outro lado, ele vai ficar aumentando, porque ele vai ler isso daqui, vai ler isso daqui e vai voltar para cima, até essa condição aqui se tornar falsa, se tornar verdadeira no caso. Então vai ser assim, se contador resto da divisão por 2 for igual a zero, então eu escrevo não é primo. 13 é divisível por 2? Não vai acontecer nada, então eu não botei um sinão aqui, então pronto. Aí vai voltar. O 2 agora, que era o divisor, vai valer 3, porque toda repetição ele aumenta em 1, certo? Se eu colocasse passo 2 aqui, toda repetição ele aumentava em 2, então ele deixaria de ser 2 e viraria 4. Aí depois deixaria de ser 4 e viraria 6. Sendo que não é o que a gente quer não, então deixa assim. Aí pronto, agora o divisor é 3. 13 é divisível por resto da divisão por 3 dá 0? Não. Então pronto, volta. Virou 4, sempre aumentando 1. 13 resto da divisão por 4 é igual a 0? Não. Então volta, agora é 5. 13 resto da divisão por 5 é igual a 0? Não. Enfim, assim até chegar em 12, porque é contador menos 1. Agora, o que a questão quer? Ele quer que se o número for primo, você some ele, né? Você quer a soma dos primos num determinado intervalo. Você tem duas maneiras de fazer. Você testando se ele não é primo, né? Ou seja, se esse resto da divisão vai ser igual a zero, aí o que você faz? Provavelmente isso vai confundir mais ainda a sua cabeça, mas eu vou falar porque é uma forma de fazer. O contador agora vai receber zero. Por quê? Vamos lá. Você, na real, eu não vou botar agora não. O que você vai fazer? Você quer somar, né? Toda vez que a soma aqui está zero, mas você toda vez quer somar ao número. Essa soma vai ocorrer no final desse segundo para. Por quê? Se você colocar a soma dentro desse para, você concorda que o contador ele vai ser testado várias vezes até essa condição ser satisfeita, certo? Então, por exemplo, se for de 2 até 10, ele vai repetir 8 vezes. Então você vai somar o contador 8 vezes, aí vai dar erro. Aqui você vai colocar que soma, recebe soma, mais contador. Normalmente, se você ficar confuso, segundo eu explico melhor. Porque a soma é zero. O contador ele vai contar de 2 até o número que você escolheu. Ou seja, o contador vai ser 2, ele fez tudo isso, somou. Agora a soma é 2, né? Porque soma era 0, 0 mais 0, ou 0 vai receber 0 mais 2. 0 mais 2 é 2. Então, soma agora vale 2. Aí agora o contador aumenta 1. O contador agora vai ser 3. E assim até chegar em nenhum. Aí o contador é 3. Ele vai repetir tudo isso. Aí aqui, a soma é 2. Você lembra que eu falei que, né, 0 mais 2 era 2? Pronto, a soma é 2. Soma vai receber 2 mais o contador agora é 3. 2 mais 3 é 5. Então a soma agora vale 5. E o contador agora aumentou mais 1 de novo, vale 4. Soma valia 5, ele repete tudo isso, né, de novo. Soma valia 5. 5 mais 4, 9. Então agora a soma vale 9, entendeu? O que acontece? Se você colocasse essa soma aqui, ou então aqui mesmo também, daria erro, porque dentro desse par ele vai repetir várias vezes. Ou seja, digamos que o contador é 2, sendo que esse par vai repetir
Não, pronto, digamos que o contador é 10. Esse para vai repetir 8 vezes, porque ele vai de 2 até 9, certo? Então você somaria 10 8 vezes, aí daria 80 em vez de 10, entendeu? Ou seja, aqui não pode. Se você colocar que o contador vai receber o valor zero, não vai influenciar na soma. E é isso que a gente quer, porque quando ele não for primo, a gente não quer que some, certo? Então, tipo, o contador sendo igual a zero, pronto, bora, sei lá, o número 6. O número 6 não é primo, porque ele é divisível por 2 e por 3. Se eu vou fazer, né, o par aqui, ele vai ver que ele é divisor de 2 e de 3. Ou seja, ele não é primo. Eu não quero somar ele. Sendo que no final eu sempre vou somar a soma e o contador. Então eu tenho que dar uma forma, eu tenho que achar uma forma de que esse contador ele não interfira na soma total, entendeu? E só fazendo isso é só se ele for igual a zero. Mas, enfim, se você não tiver entendido, não se preocupe, que isso daqui é meio complicadinho mesmo. Tem outra forma de você fazer. Eu estou testando aqui se o contador, se o divisor é igual a zero, né? Se ele for igual a zero, ele não é primo. Porém, se eu fizer que é diferente de zero, ou seja, se em todos os números, de 2 até contador menos 1, esse resto da divisão for diferente de zero, quer dizer então que ele é primo. Porque ele não foi divisível por nenhum número desse intervalo, certo? Aí aqui você coloca. Na real, aqui nem precisa colocar tanta coisa. Sei lá, bota contador. Tipo, o que você colocar aqui não vai influenciar, porque no final o contador vai ser o mesmo, entendeu? Então você coloca, sei lá, contador vai receber contador. Só pra não ficar vazio e não dar erro. Não tem nada demais nisso daqui não. É só pro número do contador permanecer o mesmo, entendeu? Sendo que aqui ainda vai dar um erro. Eu acho, né? Bora ver aqui. Se não der, é ótimo, então. Então não precisa fazer nada não. Senão você vai ter que entender o bagulho que eu falei do contador recebe zero. Deixa eu ver. Os números primos de 2 até... Opa, faltou escrever a soma. No final do tudo, eu escrevo a soma. Fazer de 2 até 7... 2 até 7, qual daria a soma dos primos? 2 com 3, 5 com 5, 10, 17, é isso? Bora ver. Opa. Tá, realmente vai ter que fazer o bagulho. Que bagulho que eu tô falando? Na real, é até mais fácil então para você entender. Vou ter que deixar do jeito que eu falei mesmo. Porque o que acontece? Eu tô dizendo aqui que se ele for primo, ele vai receber ele mesmo, né? O contador. Mas se ele não for primo, eu não dei uma condição para ele não atrapalhar na soma. Então eu teria que fazer um senão, se o resto da divisão for igual a zero, o contador vai receber zero. Então é mais fácil fazer logo aqui. E dar um jeito de tentar te explicar por quê. Tá. Se esse resto da divisão for igual a zero, ele não vai ser primo. Isso daí tu concorda, né? Tu já entendeu, eu acho. Eu quero que não influencie na soma. E a única forma de fazer isso é se esse contador, porque eu estou somando sempre o contador, certo? É se esse contador for igual a zero. Não tem outra forma de fazer isso, entendeu? Ou seja, eu vou ter que colocar. É a única forma. Se você não entender, aí, enfim, depois eu explico melhor porque é meio complicado mesmo. É como eu disse, essa questão é bem chatinha. E o enquanto é mais chato ainda. O ideal seria você criar uma outra variável para fazer isso, para não dar erro no contador. Eu vou até fazer ela que é melhor. Ele vai receber zero, certo? Putz, mas aí não, na real, deixa o contador mesmo, senão vai ter que fazer uma estrutura enorme para botar o incremento ficar aumentando também. Então pronto, deixa assim. Ele vai, tipo, pro código isso é ruim porque vai virar zero, mas sem problema. Eu acho que agora desse jeito aqui já dá certo. Pronto, eu tinha esquecido só o escreva soma, que é por isso que não tá saindo nada. Pronto, aí agora se você colocar o 7, vai dar o 17 mesmo, entendeu? Porque, ou seja, o comando agora tá certo.
Novamente, eu fiz um vídeo enorme aí, mas agora que eu vi a hora. Se você não tiver entendido, não se preocupa. É porque realmente é difícil essa merda. Mas enfim, depois eu dou um jeito de explicar melhor.